Oi, pessoal! Professora Ilma aqui de volta com vocês, tá? Hoje, nossa dica ela vai ser como resolver de forma simples e fácil operações que envolvam juros simples e juros compostos. Separei alguns exercícios e hoje o nosso vídeo ele vai estar voltado apenas para os exercícios, para atividades que envolvem tanto juros simples como juros compostos para poder tirar as dúvidas. No vídeo anterior, tem uma explicação mais detalhada sobre juros, tanto juros simples como composto. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês acessarem. Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir. Então, vamos lá. Para a gente começar, nós vamos primeiro relembrar das fórmulas, né? A fórmula de juros simples é J, que é igual a C, vezes I, vezes N. Ou seja, J é juros, C capital, I a taxa e N o tempo. Nos juros compostos, nós temos M, que é igual a C, aí o parênteses nós temos 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. M é o montante, C o capital, o I é a taxa e N é o tempo, o número de período. Então, nós utilizamos essas duas fórmulas para poder chegar ao resultado de uma operação que envolva tanto juros simples como juros compostos. Outro detalhe importante, pessoal, que nós não podemos esquecer é, no juros simples, a taxa ela incide sempre no valor do capital inicial. Não esqueçam disso. Nos juros compostos, a taxa incide sempre no valor do capital atual. Isso é muito importante para vocês aprenderem a diferenciar. Um outro detalhe também que merece a nossa atenção é a taxa e o tempo, eles têm que estarem sempre no mesmo período. Então, vocês vão ter que estar observando sempre o enunciado da questão. Se a taxa ela tiver ao mês, o tempo ele também tem que estar ao mês. Caso contrário, vai ser necessário que você converta a um período só. Se um estiver em mês, o outro estiver em ano, então nós vamos ter que converter ou o ano em mês ou vice-versa. Então, vamos lá na prática ver como é que tudo isso acontece? Vamos começar com juros simples. Então, nós temos aqui um investidor, ele aplica R$1.000 a juros simples de 3% ao mês. Qual o valor recebido após um ano? Então, para começar, nós vamos entender essa pergunta. Quem é o capital? R$1.000. A taxa, 3%. O montante é exatamente o que ele quer saber. Qual o valor que ele vai receber após um ano. E o tempo, tá aí, um ano. Ele quer saber qual é o valor que ele vai receber após um ano. Se vocês observarem, a nossa taxa está ao mês, 3% ao mês. E o tempo, ele está em ano. É a situação que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, para eu resolver esse cálculo, eu preciso converter aos períodos para que fiquem em um só. Se nós estamos trabalhando 3% ao mês, então eu vou transformar o ano em mês. Um ano equivale a quê? A 12 meses. Então, nós vamos converter esse ano em 12. Então, aqui vai ficar 12 meses, ok? Então, vamos começar para o cálculo. Vamos usar a fórmula, então, de juros, de juros simples, que é J, que é igual a C, vezes I, vezes N. Juros é igual, o capital é 1.000, vezes, quem é a taxa? Aí, nós podemos usar de duas formas. Eu vou explicar a primeira forma para vocês. Nós vamos usar do jeito que ela está aí. 1.000 vezes 3%, que é escrito assim de forma fracionária, vezes 12, que é o tempo, que nós convertemos ele em 12 meses. J é igual. Aí eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Como eu tenho zeros no numerador e zero no denominador, eu cancelo. 0 e 0. Sobrou o que aí no numerador? 10 vezes 3, 30 vezes 12. No denominador é 1, sobrou nada. Então, eu multiplico 30 vezes 12 é igual a 360. Esse é o meu juros.
Ah, mas eu não estou procurando juros. Eu estou querendo saber qual é o montante, que é o valor recebido ao final do ano. Então, nós sabemos que na fórmula, para encontrar montante, o que é que nós fazemos? Montante é igual ao capital mais os juros. Então, qual é o meu capital? R$1.000, mais o valor dos juros que eu acabei de encontrar, 360. Então, o montante é igual 1.000 mais 360 é igual a 1.360. Esse aí é o valor do montante, o valor recebido após um ano. Se vocês observarem, pessoal, eu posso trabalhar dessa maneira e também posso converter logo o percentual lá em cima, 3%, que eu já até havia colocado do lado. 3% equivale a 0,03. Também posso fazer uma multiplicação direta usando o número decimal. Aí você escolhe. Eu vou te explicar aqui do lado como fazer utilizando já com o número decimal. Então, nós vamos pegar o seguinte. Juros é igual a 1.000 vezes 0,03, que no caso é a taxa, ela já está convertida aí, ela já está vezes 12, que é o mês. Então, juros é igual, vou repetir, 1.000 vezes e vou multiplicar 0,03 vezes 12, que vai dar igual a 0,36. Juros é igual, aí eu multiplico 1.000 vezes 0,36, vai dar igual a 360. Essa é a outra forma que nós temos também de resolver, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa, encontrei o valor do juro. Eu preciso encontrar aqui o valor do montante. Montante é igual ao capital mais os juros. Montante é igual, capital é 1.000, mais os juros, que é 360. 1.000 mais 360 é igual a 1.360. Esse é o valor do montante recebido após um ano, certo? Esse foi o nosso primeiro exemplo de juros simples. Agora vamos lá para o segundo. No segundo exemplo, eu já tenho aqui um capital de 7.500, ele foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então, aqui, se vocês observarem, nós vamos ter tempo e taxa no mesmo período. Então, nós vamos começar aqui. Capital, o meu capital é 7.500, a minha taxa é 5%, eu já posso converter ela aí, já colocar em decimal, que é 0,05, e tenho o tempo, que é 6 meses. E eu estou querendo saber qual é o saldo dessa aplicação após 6 meses, ou seja, eu quero saber qual é o montante, certo? Nós vamos utilizar, então, a fórmula de juros, que é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É igual, qual é o capital? 7.500 vezes a taxa, que é 0,05, e o tempo, que é 6. Aí eu faço, então, a multiplicação. Repito 7.500 vezes e multiplico 0,05 vezes 6, que vai dar 30. E aí eu multiplico 7.500 vezes 30. Eu vou obter R$2.250. Esse, então, será o saldo da aplicação após os 6 meses, né? Na verdade, é o saldo da aplicação que eu estava querendo saber. Então, o saldo da minha aplicação será R$2.250, ok? Esse foi o nosso segundo exemplo de juros simples. Vamos observar agora um exemplo de juro composto? Nos juros compostos, pessoal, nós já temos... Ele já é um pouco mais complexo, né? E vocês vão entender por quê. Nos juros compostos, utilizando uma frequência muito maior do que a do juros simples, eles são aplicados em cima do montante de cada período. Ou seja, a sua maior utilização em aplicação financeira é explicada justamente por gerar um lucro bem maior, que é o regime de capitalização, em cima do regime de capitalização de juros simples.
tendo em vista que são aplicadas em cima do somatório de cada mês. Então, nós temos aqui um exemplo, né? A fórmula vocês já sabem aí qual é, que é do montante, que é igual ao capital, né? Entre parênteses, 1 mais taxa, fecha parênteses, elevado a N. A questão diz o seguinte: aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado no final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Então, o primeiro passo aqui nós vamos entender a nossa questão, nós vamos entender o nosso problema. Se vocês observarem aí, as unidades, elas estão diferentes. O tempo, ele está em ano, 4 anos, e a taxa, ela também está em mês. Ou seja, o primeiro passo é a gente converter essas unidades, ok? Então, nós vamos lá. Antes de convertermos, vamos colocar aqui do ladinho cada uma delas. Quem é o meu capital? 20.000. A minha taxa é 0,5% ao mês, que eu também posso colocar ela de forma decimal, aí 0,005. O tempo é 4 anos. Como converter esses anos em meses? Um ano equivale a 12 meses. Então, consequentemente, 4 anos equivale a 48 meses, ou seja, eu vou multiplicar 12 vezes 4, que eu vou encontrar a quantidade de meses, que são 48, certo? E o meu montante é exatamente o que eu estou procurando, ok? Vamos então aplicar a fórmula. Depois de utilizarmos, de separarmos cada um, agora nós vamos utilizar a fórmula. Eu uso montante, que é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado a N. O montante é igual a 20.000 vezes 1 mais a taxa. A taxa, se vocês observarem lá, ela já está convertida em número decimal, ficou 0,005. Fechou parênteses, elevado a N, que é o tempo. Nós convertemos o tempo que estava em ano, convertemos ele em mês. Então, ficou 48. Aí, vai ficar o 48zinho em cima. Isso é uma potência, certo? Então, vamos lá. M é igual a 20.000 vezes 1 mais 0,05. Somando esse valor, vai dar 1,005 elevado a 48. M, montante, é igual a 20.000 vezes 1,005 elevado a 48, pessoal, que é uma potência. Vocês sabem que potência é multiplicar o número por ele mesmo, quantas vezes o expoente está pedindo. Ou seja, eu vou multiplicar 1,05 por ele mesmo 48 vezes. Isso é praticamente impossível a gente fazer no canetão, certo? Por isso que alguns aplicadores, eles colocam já o valor da porcentagem no problema, outros não. Então, se vocês observarem aí no problema, tem dado lá em cima do problema, 1,005 elevado a 48 é igual a 1,27. Esse é um valor aproximado, certo? Não é o valor exato, porque ele não dá um valor exato. Então, trazendo esse valor para cá, que é o valor da potência aqui, 1,005 elevado a 48, é igual a 1,27. O montante será igual a 25.400. Esse vai ser o valor do nosso montante. Então, observe o seguinte, pessoal. Para a gente trabalhar com juros compostos, é bem mais complicado. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar para calcular números. Muitas vezes esses números são números altos, né? E nós vamos precisar, muitas vezes aqui nós precisamos de uma calculadora científica. Essa calculadora científica, vou mostrar para vocês bem aqui. É essa calculadora aqui, ó. Ela é ótima, uma ótima ferramenta para esse tipo de cálculo. É uma calculadora muito usada, não é um preço tão acessível, mas é uma calculadora
que ela é normalmente usada como apoio em ciências exatas, engenharia, porque ela tem em sua memória funções que são pré-programadas, direcionadas a esse tipo de estudo. Na sua memória é possível encontrar funções logarítmicas e trigonométricas, regressões, partes exponenciais, que no caso é o nosso caso aqui, a parte exponencial, em juros compostos. Além de poder armazenar em sua memória equações e fórmulas definidas pelo usuário. Eu quero guardar essa fórmula, então eu vou lá nessa calculadora, eu já deixo porque eu vou precisar dela, no caso, com o tipo de trabalho que eu faço. Quando eu precisar, eu vou lá porque ela vai ficar guardada na memória. Então, é uma calculadora assim fantástica, excelente. Vou gravar um vídeo para vocês ensinando como usar, quais as melhores calculadoras e depois eu informo vocês, ok? Então, os juros compostos, gente, é mais complicado e a gente vai usar ele dessa forma, tá bom? E temos a segunda questão que diz: determinado capital gerou após 24 meses um montante de 15 mil. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, aí nós vamos ter que definir. Nós estamos querendo saber qual é o capital. Então, esse vai ser a nossa procura. O tempo é 24 meses. O montante é 15 mil. E a taxa é 2% ao mês. Então, vocês observam aí que agora inverteu. Nós vamos à procura do capital. Nós já temos o valor do montante. Então, vamos utilizar a fórmula. O montante é igual ao capital, entre parênteses, 1 mais taxa elevado a n. O montante, 15 mil, que é igual ao capital que eu estou procurando, né? 1 mais a taxa, que é 0,02, que eu já converti, elevado ao tempo, que é o quê? 24, que é 24 meses. 15 mil é igual ao capital vezes 1 mais 0,2 vai dar igual a 1,02 elevado a 24. 15 mil é igual ao capital vezes 1,02 elevado a 24, já está bem aí no problema, é igual a 1,608. Agora eu trago meu capital para cá, é igual, e vou dividir 15 mil por 1,608. O capital vai ser igual a 9.328,35. A divisão de 15 mil por 1,608. Então, esse é o valor do meu capital. Então, é isso, pessoal. A nossa aula, ela abrange mais ou menos isso. Né? Para a gente trabalhar capital, para trabalhar juros simples e juros compostos, juros simples é mais, como já diz, simples, né? E o composto a gente vai ter que utilizar dessa forma, ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Parabéns para quem entendeu e quem não entendeu, reveja novamente a aula que você vai conseguir compreender. Um beijo e até a próxima aula.